Fala, meus amores, boa noite, boa noite. Estamos aqui ao vivo, direto de um dos estúdios do Exatas para gabaritar com o nosso raciocínio lógico do absoluto zero. Galera, é raciocínio lógico do absoluto zero, tá? Aula 1. Nós já tivemos algumas aulas do raciocínio lógico do zero. E agora é o raciocínio lógico do absoluto zero. Gente, só rapidinho. Pra galera que tá esperando o nosso curso Raciocínio Lógico Absoluto do Zero e Matemática do Absoluto Zero, tá? Essa aula daqui, tá? É um nectarzinho do que a gente encontra no curso, tá? Esse curso vai ser lançado esse mês, era para ser lançado o mês passado, só que foram muitos editais pra gente cobrir. E a gente não quer entregar qualquer coisa aos nossos alunos. Então, gente, baixa o material que tá aí na descrição do vídeo, que hoje a gente vai abordar um tema que eu vejo até professores colocando alguns vícios na cabeça dos alunos para que o aluno decore, e eu vou mostrar algumas falhas. Gente, o tópico de hoje é um tópico que cai mais do que Neymar, cai em todas as bancas que você imagina, que é negar proposições simples. O que são proposições simples? São proposições que têm uma única ideia, uma única informação, apenas um pensamento. São aquelas proposições, gente, que não tem conectivos lógicos. São aquelas proposições que eu não posso quebrar ela em outras. Ela é única. Ela é indestrutível, indivisível. Isso é proposição simples. Então, nossa primeira aula aí, ó. Raciocínio lógico absoluto. E é do zero. Vamos embora. Galera, como negar uma proposição simples? Ó, como eu falei, proposição simples é uma proposição indivisível, indestrutível. Ela não tem conectivo, ela tem um único pensamento. Como é que eu vou negar uma proposição simples? Veja, para negar, basta colocar o não antes do verbo principal para indicar que a ação não ocorre. Então, como é que eu faço para negar uma proposição simples? Eu coloco o não antes do verbo principal. Só que vai ter situações que ela já vem com o não. Aí você vai lá e retira. Então vamos lá. Ó, primeiro exemplo aqui da proposição P. Hoje fui à praia. Como é que eu vou negar? Ó, esse símbolo aqui, o tiozinho, é o não. Como é que eu vou negar hoje fui à praia? Hoje não fui à praia. Eu coloquei o não antes do verbo principal. Só que, galera, olha onde eu botei aqui. Dica do tio. Veja. Podemos empregar como equivalentes de não P as seguintes expressões. Ó, como é que eu posso negar também uma proposição simples? Eu coloco na frente dela não é verdade que, é falso que, é mentira que, não é o caso que. Então veja, ó. Primeiro caso que a gente tá vendo. Como é que eu nego uma proposição simples? Coloco não antes do verbo principal. Vai ter uma situação que ela já tem um não. E aí, para negar, é só retirar.
Só que eu posso negar uma proposição simples também colocando na frente da proposição essas expressões. Então, ó, negação de hoje fui à praia. Não é verdade que hoje fui à praia. É falso que hoje fui à praia. Não é o caso que hoje fui à praia. Gente, eu tô negando proposições simples. Tá aí o primeiro exemplo. Se eu pego uma situação desse jeito, ó, vamos lá. Brasília não é a capital do Brasil. Essa proposição, que é simples, ela já tem um não. Então, como é que eu vou negar essa frase que já tem um não? É só retirar o não. Qual é a negação de eu não vou? Eu vou. Então, ó, qual é a negação? Esse símbolo aqui, ó, é um dos símbolos da negação. E pode aparecer, galera, a gente viu na aula do raciocínio lógico do zero, pode aparecer também esse símbolo aqui, ó. É o símbolo do não. Então, ó, como é que eu nego Brasília não é a capital do Brasil? É só retirar o não. Brasília é a capital do Brasil. Só que, gente, cuidado para não se atrapalhar, ó. Como é que eu também posso negar uma proposição? Basta colocar na frente dela não é verdade que, é falso que, é mentira que, não é o caso que. Então, ó, a negação de Brasília não é a capital do Brasil, ó. Não é verdade que, e repito a frase, Brasília não é a capital do Brasil. É falso que Brasília não é a capital do Brasil. É mentira que Brasília não é a capital do Brasil. Não é o caso que Brasília não é a capital do Brasil. Então, gente, para negar uma proposição simples, se ela não tem um não, coloca um não antes do verbo principal. Se ela já tem um não, retiro esse não que está antecedendo aí o verbo principal. Mas eu posso negar colocando na frente da frase não é verdade que, é falso que, é mentira que, não é o caso que. Eu vou mostrar como é que isso aparece. E aí, gente, ó, o Ministério do Raciocínio Lógico adverte: negação usando antônimos. Ó, lógica é fácil. Quem é a negação de lógica é fácil? Lógica não é fácil. Só que não é fácil, eu posso trocar por quem? É difícil. Então, eu posso dizer que a negação de lógica é fácil, é quem? Lógica é difícil. Sormani é culpado. Negação. Sormani não é culpado. Só que não é culpado, eu posso trocar por quem, gente? Por inocente. Porque, gente, ou o cara é culpado ou o cara é o quê? Inocente. Pedro é honesto. Negação de Pedro é honesto. Pedro não é honesto. Não ser honesto significa o quê? Ser desonesto. E galera, dentro do curso, a gente aprende a negar os sinais de maior, menor, maior igual, menor igual, diferente. Gente, isso é muito importante. Veja por quê. Se eu digo assim, ó, veja, a proposição S. Sormani é, ó, Sormani é mais alto
Sormani é mais alto que Pedro. Negação. Sormani não é mais alto que Pedro, tá? Sormani não é mais alto que Pedro. Cuidado, ó, cuidado. Eu não posso trocar não é mais alto por é mais baixo. Galera, cuidado aqui, ó. Cuidado aqui, ó. Vou olhar até pro chat, ó. Vou olhar até para o chat. Aí, ó. Não ser mais alto não quer dizer que é mais baixo. Porque eu posso ter a mesma estatura. Ó, o que é não é mais alto? O que é não é mais alto? Ou é mais baixo, ou tem a mesma estatura. Então, gente, cuidado com isso, né? São coisinhas que você tem que se ligar. Então, você não pode trocar não é mais alto por é mais baixo. Boa noite, José Inácio. Boa noite, Sayonara. Boa noite aí, Renivan. Um abraço aí pra Teresina Piauí aí, pro grande Pedro Cardoso. Gente, o que é que significa não é mais alto? É o quê? Mais baixo é mais baixo ou o que apresenta a mesma estatura. Então, ó, a negação de Sormani é mais alto poderia ser o quê? Sormani não é mais alto. Ou poderia parecer o quê? Sormani é mais baixo ou apresenta a mesma estatura que Pedro. Então, gente, cuidado. O Flamengo ganhou o jogo. Negação. O Flamengo não ganhou o jogo. Não ganhar não significa perder. Porque existe a possibilidade de que, gente, de empate. Tranquilo? Então, gente, são coisinhas simples. É isso que eu quero bater nessa aula de hoje. Negação de proposições simples. Mas isso é importante. Veja. Ó, qual a negação de cada proposição apresentada? Eu quero a negação, ó. O tiozinho. Sergipe não é a capital do Rio de Janeiro, ó. Eu já tenho não antes do verbo principal. É só retirar. Então vai ficar como? Sergipe é a capital do Rio de Janeiro. Gente, aqui eu tô falando de proposições simples, que são aquelas proposições que têm um único pensamento, não tem conectivo. Você vai ver quanta pegadinha a gente tem aqui. Então, qual é a negação de Sergipe não é a capital do Rio de Janeiro? Sergipe é a capital do Rio de Janeiro. E galera, cuidado com a coisa, ó. Eu vejo o professor falando assim, ó, vários, viu? Proposição simples só tem um verbo. Está errado. Você tem proposição simples que tem mais de um verbo. Agora, ela tem o verbo, o único verbo principal, que é o verbo em destaque, que é o verbo que dá a noção da frase. Eu vou mostrar aqui. Olha a proposição que. Eu quero a negação. O trabalho dos servidores públicos que atuam no setor alfa fica prejudicado. Gente, tem mais de um verbo aí. Tem mais de um verbo. Aí eu vejo o professor dizendo bem assim, ó.
Quando você tem uma proposição simples, você só tem um verbo. Gente, essa frase, eu tenho mais de um verbo. E veja, ó. Isso aqui é como se dissesse assim, ó. O trabalho dos servidores fica prejudicado. Esse públicos que atuam no setor alfa, no setor beta, é só um enfeite na frase. O verbo principal é esse aqui. Ó, vou dar uma dica potente. Se na frente de um verbo eu tenho o que e o para, eu chamo isso aqui de mata-verbo. Ó, sempre que tiver o que, o para na frente de um verbo, esse verbo nunca eu vou negar. Ele nunca vai ser o verbo principal. O verbo principal aí, ó, é o fica. Então, quem é a negação dessa frase? Seria quem? O trabalho dos servidores públicos que atuam no setor alfa não fica prejudicado. Gente, vou repetir. Isso é uma proposição simples. Tem mais de um verbo. Mas quem é o verbo principal? Vou chamar de VP. Quem é o verbo principal? Ficar. Eu nego o verbo principal. Aí tem professor que diz que nega o primeiro verbo. Gente, tá errado você dizer o trabalho dos servidores públicos que não atuam no setor alfa fica prejudicado. Se eu pegar essa frase e fizer uma limpeza nela, qual é a ideia da frase? O trabalho dos servidores fica. Como é que eu desminto isso? O trabalho dos servidores não fica. O verbo principal é ficar. Olha essa. Lembra de Bill? Bill comprou uma máquina que não funciona. Gente, ó, esse cara aqui é o mata-verbo. Aí tem gente que bota assim a negação. Bill comprou uma máquina que funciona. Gente, o verbo principal aqui é comprar. Bill comprou uma máquina que não estava na loja. Bill comprou uma máquina que não estava em sua casa. A ideia aqui é Bill comprou. Mas se você quiser memorizar, você memoriza assim, ó. O que e o para mata o verbo. Nunca quem vem depois desses caras eu vou negar. Então, qual é a negação de Bill comprou uma máquina que não funciona? A negação é Bill não comprou. Neguei apenas o verbo principal. E o resto eu repito. Uma máquina que não funciona. Aí, gente, ó. Tem gente na hora da prova que sabe o que é que faz? Coloca o não na frente de comprar e tira o não de funciona. Eu nego apenas o verbo principal. Esqueça essa história que tem professor que fala. Professor que fala. Olha, proposição simples apresenta apenas um verbo. Proposição composta, mais de um verbo. Gente, proposição simples pode apresentar mais de um verbo, sim. Agora, ela tem, a proposição simples, apenas um verbo principal. E aí, ó, se ligue. Olha o resumo. E você encontra lá no curso da gente, Mapa Mental. Gente, desse mês não passa o lançamento. Então, entra no grupo que está aqui na descrição do vídeo
que quem tiver aqui no grupo vai ter descontão. Ó, proposição simples pode apresentar mais de um verbo em sua estrutura. Admite apenas um verbo principal. O verbo de destaque, o verbo principal, o que eu chamo de o verbo. E olha o que eu botei como observação. Nem sempre é o primeiro verbo a aparecer na estrutura da proposição. Verbo principal nem sempre é o primeiro. Eu já vi professor dizendo, nega o primeiro verbo. Errado. Gente, me digam aí. Tranquilidade. Falem aí. Beleza pura. Só alegria. Exato, Sayonara. Exato. Exato. Show de bola. Vamos embora. Galera, veja como as bancas colocam isso. E eu vou dizer a vocês, ó, gente, foi feita uma pesquisa, tá? E a gente coloca a estatística das questões. 80% da galera acerta a negação de proposição composta, mas erra a negação de proposição simples. Porque proposição composta, eu tenho i, nega tudo e troco o i por ou. Mas veja o que é que a galera erra. Vamos embora. Ó, questão do Sebrasp 2025. Gente, quem é meu aluno já sabe que texto grande, qual é a técnica que eu utilizo? A técnica dos 4Q. Gente, o que é a técnica dos 4Q? Quer, que eu quero na questão. Quer que eu quero na questão. Gente, texto grande, não perca tempo lendo. Vá para o comando da questão. Se precisar do texto, você volta e recorre a ele. Eu não vou nem ler o texto, ó. Eu nem vou ler o texto. Questão Sebrasp 2025. Vamos lá. A negação da proposição. Olha a proposição. Não prometo que você voltará. Pode ser expressa por... Gente, o verbo principal aqui, ó, é o prometo. Ei, olha o que aqui, o paraverbo. Olha o que aí na frente. Você não vai negar esse cara aqui, ó. Você não vai negar. O que é como se fosse um muro de concreto que você vai ter que passar por cima dele. Eu não nego. Eu vou negar prometer. Gente, como é que eu nego não prometo? É só tirar um não, fica o quê? Prometo. Então, a negação é o quê, gente? Prometo que você voltará. Ei, olha o que o Sebrasp fez. Negou o não prometo, ficou prometo, só que botou o não na frente de voltará. Para negar uma proposição simples, eu só nego o verbo principal. O que e o para são os lasca-verbo. É como se fosse uma barreira. Então, eu tenho que negar o verbo principal. A negação de não prometo é prometo. Então, gente, quem é a negação? Ficaria o quê? Prometo que você voltará. Ele diz, prometo que você não voltará. Item. Errado. Gente, questão 2025 da Sebrasp. E lá no nosso curso, o que é que a gente faz? É questão de todas as bancas, gente. É o curso. Não tem um curso no Brasil igual. Vamos embora. Gente, questão da Quadrix 2025. Considere a seguinte afirmativa. O atendimento dos profissionais que trabalham no setor Delta fica comprometido. Assinale a alternativa que corresponde
a negação lógica dessa afirmativa. Gente, olha o lasca-verbo aqui na frente. E aí tem gente que nega o fica e tem gente que nega o trabalha. Não posso. Eu tenho que negar, numa proposição simples, apenas o verbo principal. Gente, você vai negar aqui, ó. Você vai negar é quem? Fica. Gente, esse negócio aqui, que trabalham no setor delta, que trabalham no setor alfa, é só enfeite. Então, qual é a negação de o atendimento dos profissionais que trabalham no setor delta fica comprometido? É só colocar o quê, galera? Antes do verbo principal, o não. O não. Então vai ficar como? O atendimento dos profissionais que trabalham no setor delta não fica comprometido. Onde é que tem isso aí? O atendimento dos profissionais. Ó, veja o que eles botaram, gente, na letra A. Na letra A. Botaram não aqui, ó. Na letra B. Botaram não nos dois. Na letra C. Aí sim tá certo, ó. C de quê? De coração pra vocês e de quê? De chupa quadrix. Gente, tá vendo que isso cobra? Tá vendo? Só isso, gente. E aí, ficou fácil ou não com a dica? Fica ou não fica fácil? Responda aí no chat. Ó, comenta aí. Fica fácil. Coisa boa. Show de bola, show de bola. Sayonara, como é que você disse que não fica e você acertou, botando letra C? Eita, Jesus do céu. Ah, valeu, Zenilda. Zenilda Barreto, será que é da minha família? Valeu, Paula. Show de bola. Aê, Junião. Aê, Zenilda. Valeu, Grande Aguinaldo. Valeu, galera. Vamos embora. Gente, questão 3. Cuidado. Gente, cuidado, cuidado. Ó, considere a seguinte proposição. O índice de criminalidade diminuiu no Brasil. Assinale a alternativa que expressa corretamente a negação lógica dessa proposição. Gente, eu vou negar o verbo principal. Vai ficar como a negação? O índice de criminalidade não diminuiu no Brasil. Gente, essa é a negação. Qual é a negação do índice de criminalidade diminuiu no Brasil? O índice de criminalidade não diminuiu no Brasil. Gente, aí ele botou letra A. O índice de criminalidade aumentou. Gente, não diminuir significa aumentar? Não, porque pode ficar constante. Gente, não diminuir não significa aumentar. Pode ser que a criminalidade fique constante. Então, ó, aqui onde ele botou aumentou, tá errado. B, o índice de criminalidade continua alto? Não. Não diminuir não quer dizer que continua alto. C, o índice de criminalidade se manteve ou aumentou no Brasil? Exatamente. O que é não diminuir?
ficou a mesma coisa, constante, ou o quê? Aumentou. Resposta. Letra C. Gente, tá vendo o negócio dos antônimos? Eu não posso trocar é mais alto por é mais baixo. Porque não ser mais alto não quer dizer que é ser mais baixo, porque eu posso ter a mesma estatura. Eu não posso trocar diminuir por aumentar. Porque qual é a negação de diminuir? Não diminuir. E o que é não diminuir? Ou aumentar ou se manter igual. Letra C. Gente, imagine no curso o que a gente detalha. Gente, não são aulas cansativas não, viu? É batendo um papo. Tem um grupo que a gente vai colocar lá, né, dentro da plataforma, a área de membros. Cara, por isso que eu não... Gente, não é uma coisa... Tem gente aí que fica fazendo live a semana todinha e vendendo curso de 10 anos atrás. A gente não faz isso, não brinca com sonhos. Vamos embora. Gente, olha a lapa de texto. Questão 2025 do CESP. Gente, olha o texto. Não leia o texto. Vamos lá, ó. Vá para o comando da questão. Vá para o comando da questão. Ó. Que eu quero na questão. A negação de P1. O que é que eu quero? P1. Para que ler o texto, meu filho? Só quero P1, ó. Só quero P1. Gente, aí você começa que nem no português. Lendo todo o texto. Gente, técnica dos 4Q. Que eu quero na questão. Vamos lá. A negação de P1 pode ser corretamente expressa por... Gente, vamos lá. Gente, ó. Olha o para. O para. O lasca-verbo. Aí, ó. Aí ele já negou não contatar. Já tá errado. Já tá errado. Já tá errado. Eu não posso negar aqui, ó. Já tá errado. Tiro não. Qual é a negação de eu não tenho meios para contatar socorro? O verbo principal é esse, ó. Quando ele tem um não, é só retirar. Qual é a negação de eu não tenho? Eu tenho, ó. Eu tenho meios para contatar socorro. E tem o que, gente? Errado. Gente, aqui a gente tá vendo só negação de proposições simples. Aqui a gente tá vendo aí, ó, o raciocínio lógico do absoluto zero. Ainda no curso a gente vê questões com negação de maior, menor. Gente, no curso, só dessa parte de negação de proposições simples. Com algumas pegadinhas. São quase 40 questões, só disso. E aí? Estão aprendendo ou não estão? Só alegria. Obrigado, José Inácio. Gente, quem for aí do Recife, ó. Quem for aí do Recife, tô tendo o prazer de, na minha live, ter o melhor professor de matemática e raciocínio lógico do Pernambuco todo. Meu amigo Paulo Valença. Paulo, um abraço, meu amigo. Obrigado. Paulo tá dizendo que gostou da dica. Gente, ouvi isso de Paulo Valença. Um cara que já tá aí há quase 40 anos no mercado. Eu tenho 24. Né? Eu não tinha nem nascido ainda. Paulo já tava dando aula. Paulo, prazer, meu amigo. Ter você aqui comigo na live. Valeu, valeu. Show de bola. Valeu, Givânia. Fala, Adriano. Um abraço. Gente, olha essa do Instituto AOCP. Considere a proposição. O trabalhador, para ganhar experiência, assume novas tarefas constantemente. A negação de R pode ser expressa por... Gente, já sabe que eu não vou negar ganhar, né? Já sabe que eu não vou negar
o ganhar. Gente, essa frase tá dizendo o quê? O trabalhador, ó, se eu fizer a limpeza, tá dizendo que o quê? Que o trabalhador assume. Qual é a negação do trabalhador assume? O trabalhador, o quê? Não assume. Ó o lasca-verbo aí na frente. O que? O para é lasca-verbo. Então, quem seria a negação? O trabalhador, para ganhar experiência, não assume novas tarefas constantemente. Onde é que tem isso aí? O trabalhador, para ganhar experiência, não assume novas tarefas. Resposta aí, gente, ó. Letra C de casa. Tá vendo? Beleza pura. Gente, é isso. Era isso que eu queria falar aqui com vocês. Brigadão, gente, pelo carinho. Fala, grande Ranieri, encara a batalha e a gente chega junto. Galera, quem vai fazer concurso pro Banco do Brasil, a gente tem uma aula agora, ao vivo aí, pro Banco do Brasil, onde eu vou apresentar também o nosso curso, mostrando o que é que a gente faz, tá? Lá dentro. Gente, tem a 6 ainda, ó. Tem a 6. Ó, olha o tamanho do texto. Olha o tamanho do texto. Gente, eu já vou pra cá, ó. A negação da proposição P2 apresentada na situação hipotética pode ser expressa corretamente por... Gente, ele quer a negação de quem? P2. Só me interessa, ó, só me interessa quem? P2. Ele quer a negação disso, ó. Gente, questão PC Pernambuco, Sebrasp. Ó, a negação da proposição P2 é... Nem li o texto. Galera, olha o que aqui. Meu celular vale muito mais que o que me acusam de tentar roubar. Gente, o verbo principal aqui é esse, ó. Qual a negação? Do meu celular vale, barará. Meu celular, o que, gente? Não vale muito mais que o que me acusam de tentar roubar. Tem isso aí? Meu celular não vale muito mais que o que me acusam de tentar roubar? Resposta, letra C. Gente, tá vendo que não precisa ler texto grande do CESP? Que eu quero na questão? Tá vendo? Que beleza. Vamos ver sim, Nicole. Galera, se tiver aqui, depois que acabar a aula aqui, se a gente tiver pelo menos 200 comentários, essa semana ainda, eu vou escolher um tópico pra gente dar uma aula aqui do raciocínio lógico, do absoluto zero, uma aula massa, tá? Gente, quem não tá inscrito no canal, se inscreve, dá o like, curte e compartilha. Esse mês dele não passa o lançamento do nosso curso, então entra no grupo aí que tá na descrição do vídeo, segue a gente no Insta. Gente, muito obrigado. Vai ter uma aula massa já pro Banco do Brasil. Quem quiser assistir, aguardo vocês. Quero ver pelo menos uns 200 comentários aí, que eu vou preparar algo aí muito especial. Não quero pix não. Dá o like aí, curte e compartilha. Gente, beijão, valeu. Comenta aí o que achou da aula. Fui. Vá pra ajudar tio. Que aí o YouTube vê vocês comentando, gente. E dá moral aqui pra gente. Conto com vocês. Valeu. Deus abençoe. Fui.